Parte 2, capítulo 58, que trata de como se amildaram sobre Don Quixote tantas aventuras que não davam espaço umas às outras. Quando Don Quixote se viu em campo aberto, livre e desembaraçado dos requebros de Altisidora, pareceu-lhe estar em seu elemento e que o ânimo se lhe renovara para prosseguir de novo as ações referentes às suas cavalarias. Voltando-se para Sancho, disse-lhe: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens deram os céus. Com ela não se podem igualar os tesouros que a terra guarda ou que o mar encobre. Pela liberdade, assim como pela honra, pode-se e deve-se arriscar a vida. Por outro lado, o cativeiro é o maior mal que pode sobrevir aos homens. Digo isso, Sancho, porque bem viste o regalo e a abundância de que desfrutamos neste castelo que acabamos de deixar. Pois bem, em meio daqueles opíparos banquetes, daquelas bebidas geladas, parecia-me estar metido nas estreitezas da fome. Porque não os saboreava com liberdade, com que os teria saboreado se fossem meus, pois as obrigações de recompensar os benefícios e mercês recebidas são amarras que não deixam campear o ânimo livre. Venturoso daquele a quem deu o céu em pedaço de pão, sem que lhe fique a obrigação de agradecê-lo a outro que não ao próprio céu. Apesar de tudo o que disse vossa mercê, disse Sancho, não é bom que fique sem agradecimento de nossa parte a bolsinha com 200 escudos de ouro que me deu o mordomo do duque, a qual, como emplastro cordial e reconfortante, levo sobre o coração, para o que der e vier, pois nem sempre haveremos de encontrar castelos onde nos regalem. O mais certo é toparmos com algumas vendas onde nos esfolem. Nessas e noutras conversas iam os andantes cavaleiro e escudeiro quando viram, após terem caminhado pouco mais de 1 légua, que sobre a relva de um verde prado, forrada com suas capas, estavam comendo cerca de 1 dúzia de homens vestidos de lavradores. Junto a si, tinham uma espécie de lençóis brancos, estendidos sobre a relva e empinados aqui e ali, mostrando que estavam cobrindo alguns objetos. Chegou-se Don Quixote aos que comiam e, após saudá-los cortesmente, perguntou-lhes que havia debaixo daqueles lençóis. Um deles respondeu: Senhor, debaixo destes lençóis estão umas imagens de relevo e talha que hão de servir num retábulo que faremos em nossa aldeia. Levamo-las cobertas para que não se desgastem e aos ombros para que não se quebrem. Se fordes servidos, respondeu Don Quixote, apreciaria vê-las, pois, dado o tanto cuidado com que as levam, sem dúvida devem ser belas. E como, disse o outro, se alguém duvidar, basta dizer quanto custam, pois, na verdade, não há nenhuma que não tenha ficado em menos de 50 ducados. E para que verifique vossa mercê esta verdade, espero e há de vê-la vossa mercê com seus próprios olhos. E, parando de comer e levantando-se, foi tirar a coberta da primeira imagem, revelando ser a de São Jorge a cavalo, com uma serpente enroscada aos pés e de lança atravessada pela boca, exibindo o ar feroz com que se costuma representá-la. Toda a imagem parecia uma brasa de ouro, como soe dizer-se. Vendo-a, disse Don Quixote, este cavaleiro foi um dos melhores andantes que teve a milícia divina. Chamou-se Dom São Jorge e foi sobremodo defensor de donzelas. Vejamos esta outra. Descobriu-a o homem e pareceu ser a de São Martinho a cavalo, repartindo a capa com o pobre. Mal a viu Dom Quixote e disse: este cavaleiro também foi dos aventureiros cristãos e creio tenha sido o mais generoso e valente, como bem pode ver, Sancho, pois ele está repartindo sua capa com o pobre, dando-lhe a metade e sem dúvida devia então ser inverno, pois se não fosse, tê-la-ia dado inteira. Tão caritativo era. Não deve ter sido por isso, disse Sancho, mas porque ele se ateve ao refrão que diz, para dar a ter, siso é mister. Riu-se Don Quixote e pediu que levantassem outro lençol, debaixo do qual se descobriu a imagem do padreiro das Espanhas a cavalo, com a espada ensanguentada, atropelando mouros e pisando cabeças. Vendo-a, disse Don Quixote, este, sim,
que é cavaleiro e dos esquadrões de Cristo. Chama-se Dom São Diego Matamoros, um dos mais valentes santos e cavaleiros que teve o mundo, e tem agora o céu. Logo levantaram outro lençol e revelaram a imagem da queda de São Paulo do cavalo abaixo, com todos os pormenores que se costumam representar no retábulo de sua conversão. Quando o viu tão vivo que até parecia estar respondendo Paulo ao que Cristo lhe dissera, disse Dom Quixote: Este foi o maior inimigo que teve a Igreja de Deus, nosso Senhor, em seu tempo, e o maior defensor que ela jamais terá. Cavaleiro andante pela vida e santo a pé, quedo pela morte, trabalhador incansável na vinha do Senhor, doutor das gentes, a quem serviram de escola os céus e de catedrático o mestre, o próprio Jesus Cristo. Não havia mais imagens, e assim ordenou Dom Quixote que as tornassem a cobrir, dizendo aos que as levavam: Por bom agouro tive, irmãos, haver visto o que vi, porque todos esses santos e cavaleiros professaram o que eu professo, ou seja, o exercício das armas, apenas com a diferença de mim para eles, que foram santos e pelejaram pelo que é divino, enquanto eu sou pecador e pelejo pelo que é humano. Eles conquistaram o céu à força de braços, porque o céu padece força, enquanto que eu, até agora, não sei o que teria conquistado à força de meus trabalhos. Mas, se minha Dulcinea del Toboso saísse do que padece, melhorando-se minha ventura e tranquilizando-se meu espírito, poderia ser que encaminhasse meus passos por caminhos melhores que os que tenho trilhado. Deus o ouça, e o pecado seja surdo, disse então Sancho. Admiraram-se os homens tanto da figura como das palavras de Dom Quixote, sem entender a metade do que ele queria dizer. Acabaram de comer, carregaram suas imagens e, despedindo-se de Dom Quixote, prosseguiram viagem. Ficou Sancho de novo como se jamais houvesse conhecido seu amo, admirado do que ele sabia, e parecendo-lhe que não devia haver no mundo história ou ocorrência que não tivesse cifrados na unha e cravados na memória. Ah, sim, disse-lhe. Em verdade, senhor nosso amo, se isso que nos sucedeu hoje se pode chamar aventura, foi das mais suaves e doces que nos aconteceu em todo o decurso de nossa peregrinação, pois dela saímos sem bordoadas nem sobressalto algum. Não tivemos de empunhar as espadas, nem demos com os corpos no chão, nem ficamos morrendo de fome. Bendito seja Deus, que tal coisa me deixou ver com os meus próprios olhos. Disseste-o bem, Sancho, disse Dom Quixote, mas deves ter em mente que nem todos os tempos são os mesmos, nem correm no mesmo modo, e isso que o vulgo comumente sois chamado agouros, que não se fundam sobre razão natural alguma, pelos de bom senso hão de ser tidos, e julgados como bons acontecimentos. Levanta-se um desses agoureiros pela manhã, sai de casa, encontra-se com um frade de ordem do bem-aventurado São Francisco e, como se houvesse deparado com um grifo, dá meia volta e retorna para casa. Um outro Mendonça derrama sal na mesa, e logo a melancolia se derrama em seu coração, como se estivesse obrigada a natureza a revelar sinais das desgraças vindouras por meio de coisas tão insignificantes como essas. O cristão ajuizado não deve preocupar-se tanto com o que o céu quer que aconteça. Chega Cipião à África e tropeça ao saltar em terra. Tem-no por mau agouro seus soldados, mas ele, abraçando o solo, diz: Tu não me poderás fugir, África, porque te tenho bem presa entre meus braços. Assim, Sancho, o encontro dessas imagens foi para mim um felicíssimo acontecimento. Assim o creio, respondeu Sancho, e queria que vossa mercê me explicasse o motivo por que os espanhóis dizem, quando querem travar uma batalha, invocando aquele São Diego Matamoros, Santiago e Serra Espanha. Porventura estaria a Espanha aberta de modo que seja preciso cerrá-la, ou que cerimônia é essa? Simploríssimo é, Sancho, respondeu Dom Quixote. Fica sabendo que esse grande cavaleiro da Cruz Vermelha entregou o Deus à Espanha por patrono e amparo seu.
especialmente nos rigorosos transes que com os seus mouros tiveram os espanhóis. Assim, invocam-no e chamam-no como defensor em todas as batalhas que travam, e por diversas vezes já o enxergaram claramente tomando parte nelas, derribando, atropelando, destruindo e matando os esquadrões agarenos. Dessa verdade, poder-te-ia citar muitos exemplos relatados nas verídicas histórias espanholas. Mudando de assunto, disse Sancho a seu amo: Fiquei muito admirado, senhor, da desenvoltura de Altisidora, a donzela da duquesa. Deve tê-la ferido e trespassado bem fundo aquele a quem chamam amor, que dizem ser um meninote cego que, por estar remeloso, ou melhor dizendo, sem visão, toma por alvo um coração, por pequeno que seja, acertando-o e atravessando-o de um lado ao outro com suas flechas. Ouvi também dizer que, na vergonha e recato das donzelas, quebram as pontas e perdem o fio às setas amorosas. Nessa Altisidora, porém, mais parece que se aguçam do que se embotam. Fica sabendo, Sancho, disse Don Quixote, que o amor não olha a respeitos nem guarda os termos da razão em suas ações, tendo o procedimento idêntico ao da morte, que tanto acomete os altos alcáceres dos reis como as humildes choupanas dos pastores. E quando toma inteira posse de uma alma, a primeira coisa que faz é dela expulsar o temor e a vergonha. Assim, sem tais freios, declarou Altisidora seus desejos, que produziram em meu peito antes confusão que lástima. Crueldade notória, disse Sancho, inaudita ingratidão de mim, sei dizer que me teria rendido e avassalado a mais pequenina de suas palavras amorosas. Filho da puta, que coração de mármore, que entranhas de bronze e que alma de argamassa! Mas não posso imaginar o que foi que essa donzela viu em vossa mercê que assim a rendesse e cativasse. Que gala, que brio, que donaire, que feições! Qual dessas coisas isoladamente, ou todas juntas, que a teriam deixado tão apaixonada? Pois, em verdade, muitas vezes me detenho a observar vossa mercê da ponta do pé até o último cabelo da cabeça, e vejo mais motivos para assustar que para despertar paixão. E tendo também ouvido dizer que a formosura é a primeira e principal qualidade que desperta a paixão, e não tendo vossa mercê nenhuma, não sei de que foi que se a namorou a pobre coitada. Fica sabendo, Sancho, respondeu Don Quixote, não há duas espécies de formosura, uma da alma, outra do corpo. A da alma campeia e se mostra no entendimento, na honestidade, no bom proceder, na generosidade e na boa formação. E todas essas qualidades cabem e podem estar num homem feio. Quando se faz mira nessa formosura e não na do corpo, só em nascer o amor com ímpeto e vantagem. Eu, Sancho, bem vejo que não sou formoso, mas também sei que não sou disforme, e basta um homem de bem não ser um monstro para ser benquisto, desde que possua os dotes de alma de que te falei. Enquanto assim palestravam, foram entrando por um matagal adentro, que fora do caminho estava, e de repente, sem saber como, achou-se Don Quixote entre umas redes de fios verdes atravessadas entre as árvores. Sem poder imaginar que coisa seria aquela, disse a Sancho: Parece-me, Sancho, que isto destas redes deva ser uma das mais novas aventuras que se possa imaginar. Que me matem se os feiticeiros que me perseguem não querem nelas enredar-me e deter meu caminho, como vingança pelo rigor com que tratei Altisidora. Pois digo-lhes eu, ainda que estas redes, em lugar de fios verdes, fossem feitas de duríssimos diamantes, ou mesmo mais fortes que aquelas com que o ciumento deus dos ferreiros enredou Vênus e Marte, rompê-las-ia eu como se fossem de juncos marinhos ou de fiapos de algodão. E querendo passar adiante e romper tudo, eis que de repente se lhe apareceram, saindo do meio de umas árvores, duas formosíssimas pastoras, ou pelo menos assim trajadas, se bem que as blusas e saias eram de fino brocado. As saias, aliás, eram riquíssimas fraudelins de tabi dourado. Traziam os cabelos soltos sobre os ombros, tão louros que podiam competir com os raios do próprio sol,
coroados com 2 grinaldas tecidas de folhas verdes de louro e flores vermelhas de amaranto. A idade, segundo parecia, não seria de menos de 15 anos, nem de mais de 18. Tal visão estarreceu Sancho, deslumbrou Don Quixote, fez o sol deter-se em sua carreira para vê-las, e manteve os 4 em maravilhado silêncio. Por fim, quem primeiro falou foi uma das 2 zagalas, que disse a Don Quixote: Detende o passo, senhor cavaleiro, e não rompais as redes, que aí estão estendidas, não para dano vosso, mas para nosso passatempo. E como sei que ireis perguntar-nos para que foram aí estendidas e quem somos nós, diloei em breves palavras. Numa aldeia que fica a cerca de 2 léguas daqui, na qual há muita gente importante, muitos fidalgos e homens de posses, entre diversos amigos e parentes, combinou-se que, com seus filhos, suas mulheres e filhas, seus vizinhos, amigos e parentes, viéssemos descansar neste sítio, que é um dos mais aprazíveis de todos estes arredores, formando dentre nós uma nova e pastoril Arcádia, vestindo-nos as donzelas de zagalas e os mancebos de pastores. Decoramos 2 éclogas, uma do famoso poeta Garcilaso, outra do excelentíssimo Camões, em sua própria língua portuguesa, as quais, até agora, ainda não representamos. Ontem foi o primeiro dia que aqui chegamos. Temos armadas entre estas ramagens algumas tendas, das que se costuma chamar de campanha, na margem de um volumoso regato que fertiliza todos estes prados. Na noite passada, estendemos estas redes pelas árvores a fim de aprisionar os passarinhos ingênuos que, assustados com o nosso barulho, viessem a dar nelas. Se quiserdes, senhor, ser nosso hóspede, sereis agasalhado liberal e cortesmente, porque neste sítio, no presente momento, não há de se dar entrada ao pesar ou à melancolia. Calou-se e nada mais disse. Don Quixote então respondeu: Por certo, formosíssima senhora, não deveu ter ficado Acteão mais surpreso ou admirado ao ver de repente Diana banhando-se nas águas, do que fiquei eu atônito ao contemplar vossa beleza. Louvo o tema de vossos entretenimentos e os vossos oferecimentos agradeço, e, se servir-vos posso com plena certeza de ser obedecidas, podeis ordenar-me o que quiserdes, pois outra não é minha profissão, senão a de mostrar-me agradecido e banfajeso para com toda a espécie de gente, especialmente com a de prol, representada por vossas pessoas. Mesmo se estas redes, que pequeno espaço ocupam, ocupassem toda a redondeza da terra, buscaria eu novos mundos por onde passar sem rompê-las. E para que possais dar algum crédito a esse meu exagero, vede que quem vola promete é nada menos que Dom Quixote de la Mancha, se é que tal nome aos vossos ouvidos já chegou. Ai, amiga de minha alma, disse então a outra zagala, que enorme ventura nos sucedeu! Vês este homem que temos aqui em frente? Pois faço-te saber que é o mais valente, o mais enamorado e o mais comedido cavaleiro que há no mundo, que não nos mente e engana uma história de suas façanhas que anda impressa e que já li. Posso apostar que este bom homem que com ele vem é um tal Sancho Pança, seu escudeiro, a cujas graças não há outras que se lhes igualem. Essa é a verdade, disse Sancho. Sou eu esse escudeiro tão gracioso de que fala vossa mercê, e este senhor é meu amo, a próprio Dom Quixote de la Mancha, historiado e referido. Ai, disse a outra, supliquemo-lhes, amiga, que fique conosco, pois nossos pais e irmãos apreciaram infinitamente tal coisa. Também eu ouvi falar quanto a seu valor e suas graças, o mesmo que me contaste. Além disso tudo, dizem ele que é o mais firme e mais leal enamorado que se conhece, e que sua dama é uma tal Dulcinea do Toboso, a quem em toda a Espanha dão a palma da formosura. E com razão lhe dão, disse Dom Quixote, se já não o põe em dúvida vossa inigualável beleza. Não vos canseis, senhoras, em deter-me, porque as precisas obrigações de minha profissão de maneira alguma me deixem repousar, seja onde for. Nisto, chegou aonde estavam os 4,
O irmão de uma das duas pastoras, também ele vestido de pastor, com a riqueza e as galas correspondentes aos trajos das agalas. Contaram-lhe elas que quem ali estava era o valoroso Dom Quixote de la Mancha e o outro seu escudeiro Sancho, que ele já conhecia, por haver lido sua história. Cumprimentou o galhardo pastor e pediu-lhe que viesse com ele às suas tendas. Viu Dom Quixote que teria de ceder, e assim o fez. Nisto, chegou o momento do espavento das aves, e as redes se encheram de diversos pássaros que, enganados pela cor dos fios, caíam no perigo de que iam fugindo. Juntaram-se naquele sítio mais de 30 pessoas, todas bizarramente vestidas de pastores e pastoras. E num instante ficaram inteiradas de quem era Dom Quixote e seu escudeiro, e não pouco as alegrou, visto já terem notícia dele por sua história. Voltando para as tendas, acharam as mesas já postas, ricas, fartas e limpas. Honraram a Dom Quixote, dando-lhe o lugar principal. Todos o miravam e se admiravam de vê-lo. Finalmente, tiradas as toalhas, com grande tranquilidade ergueu Dom Quixote a voz e falou: dentre os pecados maiores que os homens cometem, embora digam alguns que o maior de todos seja o da soberba, acho eu que o maior é o da ingratidão. Atendo-me eu ao que soe dizer-se. Dos ingratos está repleto o inferno. Desse pecado, quanto me tem sido possível, tenho procurado fugir, desde o instante em que tive o uso da razão. E se não posso pagar as boas obras a mim feitas com outras obras, ponho em seu lugar os desejos de fazê-las. E se estes não bastarem, dou-as a público. Porque quem diz e alardeia as boas obras que recebe, também as recompensará com outras, se puder. E isto porque os que recebem são, na maior parte, inferiores aos que dão. E assim está Deus acima de todos, pois é Ele o grande doador, e cujas dádivas não podem as do homem corresponder de igual para igual, por delas se distanciarem infinitamente. Essa tacanhez e inferioridade são, de certo modo, supridas pelo agradecimento. Eu, portanto, agradecido à mercê que aqui se me fez, não podendo corresponder na mesma medida, contendo-me nos estreitos limites de minha capacidade. Ofereço o que posso e o que tenho de minha colheita. Assim, digo que sustentarei durante 2 dias completos no meio dessa estrada real que vai para Saragoça, que estas senhoras trajadas à zagala que aqui estão são as donzelas mais formosas e mais corteses que há no mundo, excetuando-se apenas a Simpar Dulcinea del Toboso, única senhora de meus pensamentos, com paz seja dito de quantos e quantas me escutam. Ouvindo isso, Sancho, que com grande atenção ficara a escutá-lo, bradou: é possível haver no mundo alguém que se atreva a jurar que este meu amo seja louco? Digam vossas mercês, senhores pastores, existe algum cura na aldeia, por mais atilado e estudioso que seja, capaz de dizer o que disse meu amo? Existe algum cavaleiro andante, por mais fama de valente que tenha, capaz de oferecer o que meu amo aqui ofereceu? Voltou-se Dom Quixote para Sancho e, com o rosto rubro de cólera, disse-lhe: é possível, ó Sancho, que exista em todo o mundo alguma pessoa que afirme não seres um tolo, todo revestido de tolice, com não sei que debruns de malicioso e de velhaco? Quem és tu para que te metas em minhas coisas e em averiguar se sou sabido ou ignorante? Cala-te e não me repliques, apenas ensile a Rocinante, se ele estiver desencilhado, e vamos pôr em prática meu oferecimento, pois, com a razão que está de meu lado, já podes dar por vencidos todos quantos a quiserem contradizer. Com grande fúria e mostras de aborrecimento, levantou-se da cadeira, deixando admirados os circunstantes e fazendo-os duvidar se o teriam por louco ou sensato. E, apesar de tentarem persuadi-lo a não se meter em tal demanda, pois davam por reconhecida sua agradecida vontade, não sendo mister novas demonstrações para comprovar seu valoroso ânimo, uma vez que bastavam as referidas na crônica de seus feitos, mesmo assim permaneceu Dom Quixote inarredável de sua decisão. E montado em Rocinante, embraçando o escudo e tomando da lança, dirigiu-se para a estrada real, que não ficava longe do verde prado. Seguiu o Sancho sobre seu ruço e atrás dele foi toda a gente do bando pastoril, desejosa de ver até onde iria seu arrogante
e nunca visto oferecimento. Postado, pois, Don Quixote no meio da estrada, conforme se disse, feriu o ar com as seguintes palavras: ó vós outros, passageiros e viandantes, cavaleiros e escudeiros, gente a pé e gente a cavalo, que por este caminho estáis passando, ou havereis de passar nestes 2 próximos dias. Sabei que Don Quixote de la Mancha, cavaleiro andante, está aqui, postado para defender que a todas as formosuras e cortesias do mundo excedem as que se encerram nas ninfas que habitam estes prados e bosques, tirante apenas a senhora de minha alma, Dulcinea del Toboso. Por isso, acuda quem for de parecer contrário, que aqui o espero. 2 vezes repetiu o mesmo desafio e 2 vezes suas palavras não foram ouvidas por nenhum aventureiro, mas a sorte que suas coisas iam encaminhando de bom para melhor. Ordenou que dali a pouco surgisse pelo caminho uma multidão de homens a cavalo, muitos deles com lanças nas mãos, caminhando todos juntos de tropel e com grande pressa. Nem bem os avistaram os que com Don Quixote estavam, quando, dando meia volta, afastaram-se para bem longe do caminho, adivinhando que, se ali permanecessem, poderia sobreviver-lhes algum perigo. Somente Don Quixote, com um intrépido coração, manteve-se imóvel, enquanto Sancho Pança se escudava nas ancas de Rocinante. Chegou o tropel de lanceiros, e um deles, que vinha mais à frente, em altos brados, começou a dizer a Don Quixote: sai do caminho, homem do diabo, senão estes touros irão fazer-te em pedaços. Eia, canalha, respondeu Don Quixote, para mim não há touros que valham, mesmo sendo dos mais bravos que cria a jarama em suas ribeiras. Confessai, malandrinhos, assim, a carga errada, que é verdade que aqui proclamei, caso contrário, comigo estais em batalha. Nem o vaqueiro teve tempo de responder, nem Don Quixote de se desviar, mesmo que o quisesse. O tropel dos touros bravos e dos bois mansos, com a multidão dos vaqueiros e outras pessoas que os levavam a encerrar no lugar onde eles iriam participar de touradas no dia seguinte, passaram sobre Don Quixote e também sobre Sancho, Rocinante e o Russo, dando com todos eles por terra e fazendo-os rolar pelo chão. Ficou moído Sancho, aturdido Don Quixote, atropelado o Russo e não muito católico Rocinante. Por fim, levantaram-se todos e Don Quixote, atabalhadamente tropeçando aqui e caindo ali, começou a correr atrás da boiada, vociferando: detende-vos e esperai, canalha malandrina, que um cavaleiro só um vos espera, e este não compactua ou concorda com aqueles que dizem que o inimigo em fuga se lhe dê ponte de prata. Mas nem assim se detiveram os pressurosos corredores, nem fizeram mais caso de suas ameaças do que o faziam das nuvens de antanho. Deteve o cansaço a Don Quixote, que, mais aborrecido do que vingado, sentou-se no caminho e ali ficou esperando que chegassem Sancho, Rocinante e o Russo. Chegaram. Amo e criado voltaram a montar e, sem tornar a despedir-se daquela Arcádia de arremedo ou fantasia, com mais vergonha que prazer, seguiram o seu caminho.